Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hoje, tanto a EBD para adultos, como para os jovens, trabalhou exatamente o capítulo 11 de Hebreus. E é esse capítulo que eu quero voltar a falar com vocês. Parte da nossa juventude ouviu a minha ministração ali de manhã, mas nunca é demais você ouvir, porque a palavra de Deus se renova. E ao mesmo tempo é um tema importantíssimo e muito pouco escutado, muito pouco meditado no nosso meio. E é de suma importância a discussão desse tema, a ministração desse tema, a reflexão desse tema. E é importante o crente digerir esse tema. E se não digerir direito, é como uma alimentação. Alimentação mal digerida vai fazer mal em vez de fazer bem. Por que existe muitas seitas e heresias? Surgiram de onde? De uma digestão mal feita da palavra de Deus. A maioria por exemplo, o islamismo. De onde surgiu o islamismo? O fundador do Islã juntou judaísmo, cristianismo, jogou no tacho e brotou o islamismo. Então, e outras seitas no nosso meio surgem de uma má leitura, uma má interpretação da palavra de Deus. Aquilo que eu disse, digere mal. Então, o alimento ele é importante, ele é saudável, ele nos fortalece, desde que ele seja bem digerido. Caso contrário, você precisa tomar remédio, porque vai fazer mal. E assim é a palavra de Deus. Se ela não for bem digerida, ela, em vez de fazer bem, faz mal, não é? Então, hoje de manhã foi trabalhado esse tema, tanto para jovens como para adultos. Então, está mais fácil de nós refletirmos aqui. Já está bem trabalhado, né? Quero dizer aí que já estão aí as 2 câmeras novas. O notebook novo deve estar chegando essa semana, se Deus quiser. Até final de semana aí já deve estar aí. E é uma grande vitória, uma grande bênção. Amados, vocês vão ler em voz alta Hebreus 11, o versículo de 1 a 4. E aí eu peço a você que mantenha o texto aberto, porque nós vamos ficar olhando o texto o tempo todo. O tema fala sobre os heróis da fé. Esse capítulo ele define, teoricamente, os 3 primeiros versículos, o que é fé, e os outros versículos, o autor faz a aplicação da teoria que ele deu nos 3 primeiros versículos. Aí ele vai fazer a aplicação dessa teoria na forma prática. Então vamos ler. Eu quero que você leia assim, observando palavras que te chamam a atenção nesses primeiros 4 versículos. Olhe as palavras que vão te chamar a atenção. Porque certamente as palavras que te chamam a atenção são as que me chamam também. Vamos lá? 1, 2, 3. Ó, a fé. Quatro. Preste atenção. Fé não é você crer no obscuro.
numa coisa sem fundamento. As pessoas entendem que fé é você crer num abismo, que é você saltar num abismo. Fé não é isso. A fé bíblica, ela é, pelo contrário, ela é racional. Ela tem fundamentos. Inclusive o texto começa dizendo fundamentos. Logo no início aí, ora, a fé é o firme, o quê? Fundamento. Fundamento, o que é fundamento? É a base, é o alicerce da construção de uma casa, de um edifício, de um prédio. Então, diferente do que a maioria das pessoas entendem, acham que fé é algo, um pulo no abismo. E não é isso. A turma da antiga aqui lembra de Indiana Jones, com Harrison Ford, o primeiro filme, se eu não me engano, é Em Busca da Arca Perdida. Os Caçadores da Arca Perdida. O Harrison Ford faz o papel de um arqueólogo que está atrás de objetos antigos. E essa arca é a arca feita por Moisés, que se perdeu na história. E eles estão atrás dessa arca. Um dado momento, ele está num tipo uma caverna e ele precisa atravessar para o outro lado, porque parece que a caverna, não me lembro bem, vai cair, vai ser destruída. E para atravessar do outro lado não tem como, porque é um abismo. Aquelas coisas de Hollywood, deixa você apreensivo até os 45 segundos tempo. E aí, de repente ele lembra da palavra fé, ele fecha os olhos, e aí imediatamente surge uma ponte na sua frente, aonde ele atravessa com os olhos fechados. E Elias define que fé é aquilo. Fé não é isso. Fé não é atravessar um abismo com os olhos fechados, simplesmente porque pensou em fé. Porque fé, você pode ter fé em qualquer coisa. Você pode ter fé no time de futebol, você pode ter fé num Deus qualquer, num ídolo, você pode ter fé no dinheiro, você pode ter fé em você mesmo. Não é isso que a Bíblia define como fé. O autor de Hebreus, para você entender esse capítulo, você tem que entender, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não é ruim repetir, porque a gente não sai gravando as coisas facilmente. O autor, para você entender o capítulo 11 de Hebreus, e para você entender o livro de Hebreus, e não só o livro de Hebreus, para qualquer livro da Bíblia, você tem que entender primeiro por quem foi escrito, quando foi escrito, e qual o motivo que foi escrito. Porque senão você não vai entender a palavra de Deus, pastor Francis, e vai fazer essas interpretações malucas que a gente vê por aí. Depois que você entender quem escreveu, em que época escreveu, qual era a situação que ele escreveu, qual o motivo que foi escrito, aí você vai estudar a palavra e depois aplicar para a sua vida. Se você sair aplicando aí assim de qualquer jeito, é o que a gente vê as doideiras que surgem por aí. Então, antes, precisamos entender isso. Por quem foi escrito? Não se sabe se foi Paulo, Apolo ou outros autores. Logo, já lá no 2º, 3º século, já não sabiam quem tinha escrito. Mas alguns pais da igreja, lá os primeirinhos, os pais apostólicos, alguns diziam que foi Paulo. Os teólogos atuais dizem que não foi Paulo, ou depois outros disseram que não foi Paulo, até na Idade Média também. Não, porque a escrita é bem diferente dos escritos de Paulo. E para mim isso não me convence, porque os meus escritos de 20 anos atrás não tem nada a ver com os meus escritos de hoje. A minha pregação de 20 anos atrás não tem nada a ver com a pregação de hoje. Então, o tempo vai nos amadurecendo, vai nos mudando. Muda linguajar, muda escrita. E por que foi escrito? Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu já falei isso aqui no púlpito, mas eu preciso que você entenda isso aqui.
Ficar bem claro na sua mente. Quem são os hebreus? São os judeus. A carta é escrita para quem? Hebreus, quer dizer, judeus. Mas que tipo de judeus? Que tipo de hebreus? Os chamados hebreus cristãos. Por quê? Os primeiros cristãos são hebreus. Os apóstolos eram hebreus. Jesus era hebreu. Aqueles 120, cerca de 120 que foram batizados com o Espírito Santo no dia do Pentecostes, eram hebreus. Ou judeus. Então tinha agora os judeus cristãos e os judeus judaizantes, que eram aqueles que seguiam a lei de Moisés. Então, são judeus, mas com linhas diferentes. Judeus cristãos e judeus da linha judaizante, que seguia a lei de Moisés. Tanto é que o Império Romano olhava e dizia, os cristãos é um braço do judaísmo. Agora, dentro dos judeus existiam também os judeus helenistas. O que é isso? São os judeus que não moravam na Palestina, que era espalhado pelo Império Romano. É tipo o carioca que mora em Goiânia, que mora em Brasília, que mora em Rondônia, que mora no Amapá. Ele é carioca, mas ele está lá. De certa forma, ele vai se adaptar um pouco à cultura de lá. Ele vai se adaptar à cultura de lá. Ele vai aprender, se é lá de Belém, é um carioca que mora em Belém, ele pode aprender a comer tacacá, maniçoba. Se ele é um carioca que está em Minas Gerais, ele pode aprender a comer a comida mineira, que não é fácil, não é difícil aprender a comer. Ele pode estar no Nordeste e aprender a comer um baião de dois. Vai se adaptando à cultura, ao linguajar. O judeu é helenista. O que é helenista? É de Heleno. E o que é Heleno? São os gregos. É a cultura grega. Então, lá no livro de Atos, fala dos judeus helenistas. Judeus helenistas são os judeus com cultura grega, mas que eram judeus que não moravam na Palestina. Lembra no dia do Pentecostes que eles falavam, nós estamos ouvindo eles falar nos nossos idiomas. Ali não eram povos de outras nações, eram judeus que nasceram em outras nações, que viviam em outras nações e que vieram para a festa do Pentecostes. São os judeus helenistas. Então ficou bem definido. Judeus judaizantes, que seguiam a lei de Moisés, moravam na Palestina. Judeus helenistas eram judeus que poderiam ser judaizantes, seguir a lei de Moisés, ou que poderiam ser cristãos, mas que moravam nas outras regiões do império. E os judeus cristãos, que tinha tanto na Palestina como nos outros lugares, que eram os que aceitaram Jesus. Então, define isso aqui. Para quem está sendo escrito? Para os judeus cristãos. Por que está sendo escrito? Há um desânimo de fé. Por que o maior capítulo sobre fé está em Hebreus? Porque a fé dos judeus cristãos estava lá embaixo, alguns até tinham perdido a fé. Mas tem um motivo para isso. Qual foi o motivo? Eles eram judaizantes, seguiam a lei de Moisés, aceitaram Jesus, como os apóstolos e como outros. Preste bem atenção nessa parte aqui, é uma parte cansativa, mas se você não entender isso, você dificilmente vai entender porque ele está trabalhando fé aqui. Então, os judeus cristãos, hebreus, estão perdendo a sua fé. Os que moravam em Roma, os que moravam na Palestina, os que moravam na Galácia, os que moravam em Éfeso, em Laodiceia, estão perdendo a sua fé. Por que eles estão perdendo a sua fé? Porque começou uma perseguição. Qual perseguição? Existia a perseguição do Império Romano? Existia. Como é que era a perseguição do Império Romano? Não era especificamente por causa que os romanos queriam perseguir os cristãos. É porque os judeus judaizantes, seguidores da lei,
iam lá na prefeitura e denunciavam, ó, aquele cristão lá é meu vizinho, ele tem um outro rei. O nome do rei aí que eles adoram é Jesus. Eles têm um negócio lá, eles bebem sangue e comem carne de gente. É mesmo, era a ceia. Criaram um fake news que os cristãos comiam carne de gente e bebia sangue de gente, porque Jesus disse, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus estava falando, era uma figura de linguagem. Então, aí tinha as perseguições. 10 imperadores romanos perseguiram muito forte o cristianismo por causa disso. Mas não era uma perseguição constante, ela era de tempo em tempo e regionalizada. Não era em todo o império. Era de cidade em cidade, conforme a situação. Mas havia também agora uma outra perseguição, essa era pior, dos próprios judeus judaizantes, seguidores da lei. Esses judeus, o que eles faziam com os judeus cristãos? Demitiam do emprego. O judeu sempre comerciante, Jorge. Então demitia os seus judeus amigos, parentes cristãos do emprego, aí o cara já ficava sem emprego. O judeu ele quase não arranjava emprego em outro lugar. Então era com os próprios judeus. Então eu já perdi o emprego. Olha aí a situação. Perdi o espaço na sinagoga. A sinagoga era onde as crianças estudavam até os 12 anos. Então os filhos eram proibidos de estudar. A sinagoga era o espaço de festas. Perdi o espaço de festa. Era o local de comunidade, de reunir, de festividade. A sinagoga também era o local de velório. Então agora eu sou cristão, judeu cristão, eu fui expulso. Meu filho não pode mais estudar naquela escola. Nós não podemos mais festejar lá na sinagoga. Se algum parente meu morrer, eu não posso velar na sinagoga. Onde eu vou velar? Fora as denúncias que eram feitas. Então, é só você imaginar hoje. O fato de você ser cristão, você perde o seu emprego. É proibido você entrar na escola e se matricular ou na faculdade. É proibido você ser enterrado no cemitério. Coisa que há 200 anos atrás era real aqui no Brasil. O cristão protestante, há 200 anos atrás, ele não podia, no período do Império, ser enterrado no cemitério, porque era considerado pagão. O casamento do cristão protestante, há 200 anos atrás, era considerado amasiado. Aí quando morria o marido, tudo retornava para o governo. Você vê, o casamento do seu pai foi anulado porque era judeu. Então, isso por causa da Constituição. A Constituição de 1824 estabelecia que a religião oficial do Estado, do país, era o catolicismo. Então, o cristão protestante não era oficial. Então, o casamento do cristão protestante, a morte dele não era aceita. Enterra em qualquer lugar, menos aqui. Porque você é pagão. Seu casamento não vale, porque você é pagão. Não foi feito na igreja do Estado. Então passa isso para você. É fácil ser crente assim? Nem eu nem você sabemos se nós continuaríamos crentes. Como é que seria a nossa fé? Se você perdesse o emprego, seus filhos não podiam estudar, você não podia estudar, você não podia trabalhar, você não pode ter direito ao cemitério, você não pode ter direito ao seu casamento. E aí? Será que eu e você seríamos crentes? Então, era o que estava acontecendo. Aí, o autor dessa carta escreve, fortalecendo eles, mostrando. Tanto é que essa carta, quem está estudando aí lá nos jovens principalmente,
um tema principal dessa carta é a superioridade de Cristo, mostrando que Jesus é superior à lei, superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao sacerdócio de Arão, superior ao sacrifício de animais, superior a tudo, mostrando que Jesus é o Cristo Salvador. E aqui, com a fé deles abalada, o autor começa a terminar a carta, depois de várias teorias e ensinamentos, até o capítulo 11, ensinando, o autor agora quer colocar em prática a fé deles. Agora, ó, gente, então vamos pôr em prática a nossa vida cristã. Veja como é bem didática a carta, apesar de parecer difícil. E aí ele começa com a teoria, porque tudo que é para pôr em prática, antes tem que ter teoria. Você não vai pegar num carro, numa autoescola para dirigir, sem antes você não passar pelas aulas de teoria. É enjoado? Toda teoria é mais cansativa. Por quê? Porque tem que fazer a reflexão, é isso aí, Oséio. Tem que ficar refletindo, tem que pensar, tem que exercitar. Dá um desgaste, dá uma reflexão. Então a teoria é cansativa. Mas se você não tiver uma boa teoria, a sua prática vai ser horrível. É igual você entra no emprego, antes de você ser vendedor do produto, você tem que estudar o produto, é o lado enjoado. Você tem que conhecer bem o produto, estudar o produto, ler o produto, para depois você vender esse produto, porque aí você vai saber o que está vendendo. Aí você vai ganhar o seu dinheiro. Enquanto você está estudando, lendo, você não ganha dinheiro. Mas você está se preparando para ganhar esse dinheiro. Então, o autor agora, ele vem e coloca, em primeiro lugar, ele vai falar sobre a fé, mas antes de colocar a prática, ele dá uma teoria da fé. Os 3 primeiros versículos aqui, ele expõe a teoria da fé. Aí do versículo 4 em diante, ele vai dizer, agora a prática é essa aqui, eu vou dar exemplo para vocês do que é uma fé na prática. E aí ele começa a citar heróis de homens e mulheres. Mas antes ele dá a teoria. A teoria ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se veem. Te chama a atenção isso? Fundamento em quê? Na palavra de Deus. De quê? Das coisas que se esperam e das coisas que o quê? Das coisas que se esperam e das coisas que o quê? E olha aqui. Que coisas são essas que a gente espera e coisas que a gente ainda não está vendo? Você pode citar alguma? Alguém aqui conheceu Jesus? Alguém aqui viu a ressurreição de Jesus? Alguém aqui ouviu o sermão da montanha ao vivo? Mas eu e você cremos que Jesus veio. Eu e você cremos que Jesus morreu na cruz. Eu e você cremos que Jesus ressuscitou. Alguém aqui ouviu Jesus dizer que vai voltar? Eu não ouvi, você ouviu? Mas nós cremos. Por quê? Porque tem um fundamento. Qual é o fundamento? A palavra de Deus. Não é a palavra de uma religião, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então, nós não vimos. Ele vai citar aqui, esses heróis da fé são os heróis do Antigo Testamento. Por quê? Porque nesse momento a Bíblia era o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento formado. O Novo Testamento estava em formação. Então ele vai trabalhar com os heróis da fé do Antigo Testamento. Mas olha aqui para mim e para você. Abraão, Abel, Noé, esses homens também não viram Jesus. Eles não viram a ressurreição de Jesus. Eles não ouviram nenhuma pregação de Jesus. Mas todos eles creram.
Só que eles creram que Jesus viria, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria. E nós estamos no mesmo caminho deles, só que ao contrário. Nós cremos que ele já veio, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. A fé é num só que de formas diferentes. Um esperando que ele viesse, e todos esses acontecimentos que eu disse, o outro esperando. Mas outra coisa que nós não vimos, mas nós cremos. O que você pode dizer aí como crente, a partir da palavra de Deus, que você ainda não vê, mas você crê? O céu, a vida eterna. Alguém aqui já foi no céu? Alguém aqui já viu a casa que Jesus foi preparar para mim e para você? Você chegou e veio aqui, quer dar o testemunho hoje aqui? Como é que é? Alguém aqui já viu Jesus assentado à direita de Deus? Alguém aqui já viu o trono de Deus ao vivo? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas eu não vi Jesus assentado à direita de Deus Pai, mas eu creio. Eu não vi Deus sentado no trono, mas eu creio. Eu não vi o céu, mas eu creio. Eu não vi meu nome escrito lá no livro da vida, mas eu creio que ele está lá. Você não viu ainda o seu nome escrito lá no livro da vida, mas você crê que está lá. Então não é uma fé irracional. É uma fé fundamentada numa palavra. Ela tem um fundamento, que é a palavra de Deus. Não é uma fé maluca, não é uma fé vazia, não é uma fé oca, não é um abismo. E a Bíblia diz lá em Romanos, Paulo escreve dizendo que a fé vem por quê? O ouvir o quê? Sem ouvir a palavra de Deus não surge fé. Pastor, eu ando sempre com a minha fé fraquinha. Claro, você não lê a Bíblia. Claro, você não vem estudar a palavra de Deus na EBD. Claro, você não vem num culto de estudo bíblico. Então a sua fé vai sempre estar lá embaixo, porque a fé vem só, não tem outro caminho de fé. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, a sua fé sempre vai ser desse tamanhozinho, se ela não acabar de vez. Estou terminando a 43ª leitura da Bíblia. Fora a leitura diária da Bíblia, tem os estudos da Bíblia. Tem dia que a minha fé vai lá embaixo, assim, ó. Tem dia que eu estou um leão. Outro dia, está lá embaixo. Agora, se você nunca para ler a palavra de Deus, não, isso é coisa para pastor. Isso é coisa para líder. Não, ler a palavra de Deus é promessa para todos os crentes. Bem-aventurado aquele que medita nessa lei dia e noite. Qual é o resultado? Será bem-sucedido e prosperarão os seus caminhos. Quem lê a palavra de Deus todos os dias, ele tem a promessa da Bíblia, que ele vai ser um homem ou uma mulher de sucesso e que vai ser próspero na sua jornada. Então, a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. E a fé, ela é unida com duas coisas: obediência e comunhão. Sem obediência, você pode dizer que é crente, que tem fé, que não é verdade. Você está enganando a você mesmo. Fé está ligada à obediência à palavra de Deus, à direção de Deus. E a coisa mais fácil que existe é para mim e para você ser desobediente a Deus. É facinho. Então dizer que eu tenho fé, mas eu ando com a minha vida desregrada, é fé mentirosa. Eu sou um homem de fé, mas a minha vida é de vida de pecado noite e dia, é mentira. Você está auto se enganando. É impossível você ter uma verdadeira fé e usufruir dessa verdadeira fé, não vivendo uma vida de obediência que está ligada à santificação, que está ligada à comunhão. Fé sem obediência, sem comunhão, sem santificação,
não é fé. É qualquer outra coisa religiosa, menos a verdadeira fé bíblica. Explicado a teoria sobre fé, que a gente assim mesmo ainda continua sem entender muito, que não é fácil explicação sobre fé. Eu e você ainda continua, lê, estuda, o Espírito Santo revela, mas ainda continua uma coisa assim um pouco oculta. Aí o autor, entendendo isso, ele fala, então deixa eu dar exemplo para vocês. Aí ele pega mais de 10 pessoas, entre homens e mulheres, e coloca aqui nesse texto. Homens e mulheres do Antigo Testamento. Para nos dar exemplo. E aí, cerca de 22 vezes ele vai dizer assim, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Antes de citar a pessoa, ele cita pela fé, pela fé. Então, eu vou dar exemplo só de 3 aqui. Porque cada um desses, o autor vai dar um exemplo de fé diferenciada. Ele começa lá em Abel, vai passar em Enoque e vai passar em Noé. Todos esses antes do dilúvio, esses 3. E depois ele vai pegar os patriarcas. Abraão, Sara, José, Jacó, Isaac. Aí depois ele vai pegar os profetas e juízes. E depois vai citar outros que ele não cita o nome, mas a gente sabe quem é. Apagaram o fogo. Quem foi que apagou o fogo? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fechou a boca de leão. Quem foi? Daniel. Quem é que tirou da fraqueza, tirou força? Sansão. Ele não cita os nomes, mas você sabe quem é. Mas vamos analisar esses 3 homens aqui e o ensinamento prático de fé. O que é uma fé prática? Para que eu e você possamos exercitar a nossa fé e a nossa fé. Não estou dizendo que mesmo com essa pregação vai ter dia que a sua fé vai lá embaixo. Mas o importante é que você está firmado na fé. Mesmo que ela desça um pouco, vai lá embaixo, daqui a pouco essa própria fé sua, mesmo estando lá embaixo, ela é renovada. Pela fé, versículo 4. Aí no versículo 3 ele diz, e pela fé entendemos que o mundo foi criado por Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Preste atenção. Abel e Caim foram criados por pais que estiveram no céu, no paraíso. Foram expulsos. Mas eles continuaram servindo ao Senhor. Porque se arrependeram dos seus pecados. No paraíso, Deus já ensinou para eles como é que era o sacrifício. Alguém tinha que morrer no lugar deles por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus cobriu eles, estava coberto de folhas. Deus cobriu eles com o quê? Pele de animais. Então, se cobriu com pele de animal, alguém morreu. E é isso que ficou estabelecido. Sempre um animal morreria no lugar do ser humano por causa do nosso pecado. E aí, isso foi ensinado na casa de Adão, para os seus 2 filhos. Um era agricultor, o outro era pastor de ovelha. Os 2 vieram trazer um culto ao Senhor. Abel trouxe do jeito que foi ensinado. Matou um cordeiro. E a Bíblia diz que seu culto foi aceito, seu sacrifício foi aceito. Caim era um pós-moderno. Ele criou a sua própria forma de religiosidade, de cultuar a Deus. Não, eu sou livre, eu faço do jeito que eu quero. E aí ele ofereceu a Deus o sacrifício dos seus frutos. Deus não aceitou. Porque alguém tinha que derramar sangue. O pecado fez com que sempre alguém tivesse que derramar sangue por alguém. E planta não tem sangue, maçã não tem sangue, frutas não tem sangue, abóbora não tem sangue. O sangue é o significado da dor, da sujeira que foi o pecado. A morte de alguém é o significado da tristeza, da desgraça, da miséria que foi o pecado. Não é só apresentar frutos. Então,
Como muita gente hoje acha que servir a Deus, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Não é assim não. A palavra de Deus nos ensina a forma certa de adorar a Deus. Eu e você não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos. Tem que ser segundo a palavra de Deus, que senão nosso culto não chega. E eu vou te dar a prova. Saul, quando Deus rejeitou a sua vida, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, ele profetizou, foi cheio do Espírito de Deus. E quando ele ia para as guerras, a Bíblia dizia, o Espírito de Deus vinha sobre Saul. Mas o pecado de Saul fez com que o Espírito de Deus saísse e o diabo entrasse. E aonde aconteceu isso? Num culto. E que culto? Num culto de adoração. O profeta disse, espera lá 7 dias que eu vou chegar. E eu vou fazer o culto e vou fazer o sacrifício. O profeta estava demorando demais, ele falou, eu já sou rei mesmo. Sou ungido de Deus. Eu posso fazer o que eu quero aqui. Vou substituir o sacerdote, vou substituir o profeta. Ele fez o culto, fez o sacrifício. Ele não estava adulterando, ele não estava assassinando, ele não estava usando drogas. Mas ele estava fazendo um culto da soberba, do orgulho, que não era para ele fazer. O profeta chegou e disse, o que é isso aí? O senhor estava demorando, eu aproveitei, já fiz o culto aqui ao nosso Deus. Nosso Deus, o senhor sabe, ele é misericordioso, maravilhoso. Pois deixa eu te dizer uma palavra. Hoje o teu reino foi rasgado. Acabou o reino. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo saiu dele e entrou um espírito maligno que perturbava ele. E Davi, o maior exemplo de adoração, Jorge. Os salmos que nos ensinam a adorar, a orar, quem é que fez na sua maioria? Davi. Mas um dia Davi empolgado disse, gente, eu preciso da arca de Deus aqui pertinho de mim, eu tenho uma casona, eu tenho um palácio, eu também tenho que fazer uma casa para Deus, vamos trazer a arca. Aí juntou lá os amigos dele, vamos lá buscar a arca, e vindo, e adorando, e louvando, olha que coisa maravilhosa. De repente, um amigo dele tocou na arca, veio um raio, matou o amigo dele, ele ficou tão bravo com Deus. Gente, não quero saber dessa arca aqui não, leve isso para qualquer lugar, e foi embora para casa. Um dia os sacerdotes chegaram e mostraram para ele aqui, ó. Sabe por que aconteceu aquela tragédia? Quase você também morreria. É porque você não fez o culto como está ensinando aqui. E como é que é esse culto? Primeiro, só toca na arca os sacerdotes. Segundo, o sacerdote para tocar na arca tem que se santificar. Terceiro, o sacerdote tem que, só é o sacerdote, santificados e com a roupa específica e os instrumentos específicos. Isso pertence aos sacerdotes. Então vamos lá. Aí os sacerdotes santificaram, puseram a roupa, puseram os instrumentos e trouxeram a arca. E a Bíblia diz que Davi veio pulando e saltando e cantando e entrou na cidade adorando a Deus. E aí sim o Senhor recebeu a adoração. O maior adorador que nós temos de exemplo na Bíblia e escritor sobre adoração é Davi. Mesmo assim, ele fez um culto errado que Deus não aceitou. Abel, ter fé é fazer culto certo ao Senhor. Pastor, e o que é o culto certo? É o culto segundo a palavra de Deus. Não invente culto da sua cabeça. Não crie religião da sua cabeça. Não crie vontade de Deus da sua cabeça. A sua vida tem que ser dirigido pela palavra de Deus. O meu e o seu culto tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Então, a verdadeira fé, na prática, ele dá o exemplo de Abel. O que é a fé de Abel? É uma fé que faz um verdadeiro culto. Então, procure eu e você a fazermos um verdadeiro culto ao Senhor. Isso é ter fé. O segundo exemplo que ele dá é de Enoque. Diz, Enoque andou com... O autor do livro, em vez de usar a palavra andou, usa agradou. Não é a minha tradução, não. Esse é o original mesmo do grego, do livro de Hebreus. Não usa a palavra andar, usa a palavra agradar. Por quê? Porque o Antigo Testamento tinha em 2 línguas. O hebraico, original, e a Septuaginta, que era o grego. Que a maioria dos autores do Novo Testamento usava a Septuaginta. Porque essa Bíblia foi escrita em grego para alcançar os judeus espalhados pelo mundo. Então usou a palavra agradar. Enoque
foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, andou com Deus. Andar com Deus é agradar a Deus. Deixa eu te falar, você só anda com alguém que você gosta. Você só anda e convive com alguém que você tem o quê? Intimidade. Você só anda e convive com alguém que você tem bom relacionamento. Confiança. Você não vai andar com alguém que você não confia, com alguém que você não tem confiança, com alguém que você não tem bom relacionamento. Enoque foi trasladado para o céu, porque ele vivia num mundo tão corrupto, e ele andava tão próximo de Deus, que Deus disse, vem cá, vem para cá logo, não precisa morrer não. Fé é andar com Deus. Fé é caminhar com Deus. Fé é agradar a Deus. Fé é ter intimidade com Deus. Fé é falar com Deus. Fé é obedecer a Deus. E aí ele dá outro exemplo na prática. Então a fé para vocês, na prática, primeiro é fazer culto certo, como Abel. Segundo, é andar, é agradar, é viver em comunhão com Deus. Se eu e você agradamos a Deus, a nossa fé é verdadeira. E pastor, como é que eu faço para agradar a Deus? Segue a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Ela vai estar te corrigindo, vai estar te orientando, vai estar te guiando, vai estar te dirigindo. Vem para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Vem ouvir a palavra de Deus. E por último, para nós encerrarmos e ir para casa. Ele fala de Noé. É uma fé estranha essa. Essa fé vai nos ensinar muito. Deus chama Noé e diz, faz uma arca. Daqui 120 anos, vai vir um dilúvio. Esse dilúvio vai cobrir todas as montanhas, vão matar todos os animais e seres viventes, a não ser que esteja dentro dessa arca. Então começa a construir. Cada martelada sua é pregação. Você levantando cedo, indo construir, o povo vai passar na rua vendo você construindo, isso já é a pregação. E o povo perguntava a Noé, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. Para quê? Porque vai vir um dilúvio. Que isso, rapaz? O tempo está bonito. Daqui 120 anos vai vir um dilúvio aí, e vai cobrir essas montanhas nossas aqui tudinho. Você está maluco? E aí, o mundo que Noé vivia era um mundo ateu, porque ninguém acreditava em Deus e na palavra de Deus. Era um mundo idólatra, era um mundo de orgias e doideira. O povo só queria, Jesus fala sobre isso, o povo só queria saber de farra e festa. Era uma vida materialista, voltada, centrada para a terra. E está lá Noé, batendo o seu martelo. A fé de Noé, ela é uma fé de perseverança. Se você não perseverar, a sua fé vai acabar. Por isso que mesmo na hora que a fé vai lá embaixo, você tem que perseverar. A fé de Abel é uma fé de fazer verdadeiro culto. A fé de Enoque é uma fé que agrada, que comunga, que anda, que passeia, que está de mãos dadas com Deus. E a fé de Noé é uma fé de perseverança. Só 120 anos, espera aí. Irmãos, Deus tem uma porta para você. Daqui a 120 anos, vai esperando aí. Como é que é isso? Hã? Pastor, está aqui meu cartão de membro. Pai do Senhor por irmão. A fé de Noé, ela é uma fé de perseverança. Fé é fazer verdadeiro culto a Deus. A verdadeira fé é você comungar e andar de mãos dadas com Deus. E a verdadeira fé tem que ter perseverança. E nessa perseverança você vai ser provado. Provado de todas as áreas da sua vida. Um é provado no desemprego, outro é provado na saúde, outro é provado com exaltação. Uma exaltação é uma aprovação. Tem várias formas de ser provado. Você pode ser provado por Deus sendo promovido.
Ô Amã, hoje eu estava lendo o livro de Esther. Amã foi colocado lá em cima pelo rei, ele ficou louco. Queria matar todo mundo. Daniel foi colocado lá em cima, foi orar 3 vezes por dia. Então, você ser elevado também é uma provação. Ser humilhado é provação, ser exaltado é provação. Então, perseverança é porque eu e você vamos ser provados a nossa fé. Nossa fé vai ser provada. E aí você vai mostrar se é perseverança ou não, porque Noé todos os dias batia o martelinho ali e falava, gente, cadê as nuvens? Não tinha nuvem. E o povo zombando. A fé de Noé, era uma fé de um ridícula para a sociedade. Isso é um maluco fazendo uma arca, o que é isso? Ninguém nunca tinha feito barco. Agora um homem fazendo uma arca, era uma fé para a sociedade ridícula. Ora, irmãos ou jovens, a nossa fé não tem de agradar ao mundo, não. A nossa fé, ela é ridícula para o mundo. Você lá na sua faculdade, manter a sua fé, a sua vida cristã na integridade, você é ridículo. Você não ir para os bailes, para as doideiras, não cheirar uma cocaína com os amigos, não participar de uma farra doida, lá no seu emprego você não entrar num jogo de corrupção, você é ridículo. Mas por quê? Porque você tem a fé de Noé. Era uma fé de perseverança, era ridículo para a sociedade. Uma sociedade que zombava e criticava dele. Porque eu e você podemos dizer, não, esses heróis da fé aí era diferente, lá naquela época não tinha problema nenhum. Como não? Toda a vida existiu orgia, toda a vida existiu farra, toda a vida existiu prostituição, toda a vida. Mudou os lugares, uma nova performance, né? Mas toda a vida houve bailes, toda a vida houve farra, toda a vida houve orgia, toda a vida houve festa, toda a vida houve zombaria contra Deus. Então, na perseverança, a minha, a sua fé é posta à prova como ridículo. Vocês jovens, adolescentes, você, meu irmão, lá no seu trabalho, a sua fé pode levar você a ser chamado de ridículo. Mas você está sendo testado como foi Noé. Mas Noé perseverou ali 120 anos. O que aconteceu na sua perseverança? Ele salvou ele e a sua família. Todos pereceram porque todos zombaram. Ninguém quis. E aquela arca que Noé estava construindo simplesmente simbolizava Cristo, que é a minha, a sua arca. Está aberta aí para o mundo todo entrar. Mas muitos olham e dizem, vocês são loucos de ser crentes, vocês são malucos. Que negócio de Jesus, que negócio de céu, que negócio de salvação. A arca está aí aberta, as portas estão abertas. Mas não são todos que entram. Noé teve a perseverança. Então, na prática, o autor deu a teoria da fé e na prática ele deu o exemplo de Abel. Fé que adora a Deus segundo a sua palavra. Deu a fé de Enoque, o exemplo. A verdadeira fé é aquela que comunga com Deus, que anda de mãos dadas com Deus, que tem intimidade com Deus. E por último aqui, para nós encerrarmos, que tem uma fileira de exemplos de fé aí, mas para nós encerrarmos aqui hoje, a fé de Noé, uma fé de perseverança. 120 anos esperando a promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus tem promessa com você. A primeira promessa que Ele tem comigo e com você é que meu nome e o seu está no livro da vida. Isso vai demorar para nós chegarmos lá. É que a eternidade está reservada para mim e para você. Fora isso, Deus tem promessa aqui na terra. Mas para isso, a minha fé tem que agradar o Senhor. Tem que adorar verdadeiramente ao Senhor. Tem que ter comunhão com o Senhor. E tem que ter perseverança. Por que esses homens estão aqui registrados na palavra de Deus como homens e mulheres de fé? Como Sara que está ali registrada. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, escolheu eles e disse, isso aqui é exemplo, isso aí para ser dado. O versículo aqui diz assim, eles testemunharam, olha aqui, deixa eu falar aqui para vocês, cadê? Eu fechei aqui, e aqui eu encerro.
Olha o que diz esse texto aqui. Abra aí, por favor. O versículo 2. Porque por ela quem? A fé. Os antigos alcançaram o quê? Presta atenção nisso aqui que é importante. Testemunho é aprovação. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Aprovação de quem? Da sociedade? De quem? De Deus. O texto é sobre Deus que está falando. Eles alcançaram o testemunho. Alcançaram o quê? A aprovação de quem? A sociedade? Olha que coisa linda, Noé, Abel. Não. Eles alcançaram o testemunho e a aprovação de Deus. Você não está aqui para agradar o mundo, eu não estou aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para ser aprovado, não pelo mundo. Nós estamos aqui não para dar testemunho para o mundo, que, não é nada disso. Nós estamos aqui para dar testemunho de Deus e para Deus. Nós estamos aqui para ser aprovado por Deus e para Deus. Preocupe-se nisso e a sua fé vai sempre glorificar o Senhor. Vamos ficar de pé.